Olá, eu sou a Andressa e hoje eu vim falar sobre a teoria do delito. Para exemplificar essa teoria, eu trouxe um caso concreto. É um caso sobre uma contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Neste caso concreto, a defesa ela entrou com recurso para absolvição do réu. O réu ele tinha sido condenado pelo artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, mas ele foi absolvido nos termos do artigo 386, no inciso 3º do Código de Processo Penal, pois a conduta se mostrou atípica. Para que se possa constituir um crime, é preciso que exista 3 elementos. Esses elementos são o fato típico, o ilícito e o culpável. E esses elementos, eles precisam existir de uma só vez, todos trabalhando juntos de uma só vez. O primeiro deles é o fato típico, que se subdivide em 4 elementos, que é a conduta, que deve ser dolosa ou culposa, o resultado, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, e a tipicidade, que pode ser formal ou material. O fato típico é um comportamento humano produtor de um resultado que está previsto na lei enquanto uma conduta criminosa. É composto pela conduta do agente, dolosa ou culposa, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, mas só isso não basta. É preciso que exista a conduta, é preciso que a conduta ela se amolde ao modelo abstrato previsto na lei. Um tipo penal é incriminador. A conduta é a ação ou omissão humana que tem que ser dirigida a um certo fim, ter uma finalidade. Se não há conduta, não há de se falar em fato típico. Nesse caso concreto, o que ficou se constatado foi que a conduta do agente não estava de acordo com a lei penal. Entendeu? Então, o que, que isso quer dizer? Que a adequação da conduta do agente ao modelo abstrato da lei, ela tem que fazer, ela faz surgir a tipicidade formal. E essa adequação ela tem que ser perfeita. Do contrário, o fato será considerado formalmente atípico, que foi o que aconteceu nesse caso concreto. Como a conduta do agente não foi dolosa, porque o réu ele se encontrava em determinada avenida, no seu carro, ouvindo som em volume alto, e ele foi levado pelos agentes policiais e foi condenado, né, pelo crime de perturbação. Só que esse artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, ele exige que essa perturbação seja direcionada à pessoa determinada, que não foi o caso. O réu, nessa situação, ele simplesmente estava ali, escutando a música dele, sem intenção de perturbar ninguém. Ele não teve intenção de atingir determinada pessoa. Inclusive, não houve nem denúncia nem nada. É simplesmente os policiais estavam fazendo a ronda deles e encontraram esse réu ouvindo a música alta e acharam que ali então ele estava cometendo um delito e ele foi levado até a delegacia e acabou sofrendo uma ação penal na qual ele foi condenado. Mas a defesa, tendo em vista que tinha acontecido uma atipicidade da conduta, ela conseguiu a absolvição desse réu. Como eu disse, o fato típico ele possui 4 elementos, mas existem exceções em que o fato típico ele só vai existir 2 elementos para que se constitua um crime, que são os casos dos crimes tentados, os crimes formais e os crimes de mera conduta. Os tentados são aqueles crimes que não se consumam por forças alheias à vontade do agente. Exemplo, flagrante delito. O agente ele não consumou o fato porque foi pego em flagrante. Então,
ele não consumou o fato por forças alheias à sua vontade, porque se ele não tivesse sido pego em flagrante, ele teria cometido o delito, né? Os formais, que são aqueles que prevêem uma conduta e já prevêem um resultado. O exemplo são os crimes de ameaça. A pessoa ela não precisa se sentir ameaçada. O simples fato de eu ameaçar alguém, né, ali já se constitui um delito. E os de mera conduta, que são aqueles crimes que no seu próprio tipo penal não está previsto nenhum tipo de resultado. O exemplo disso são o gesto obsceno, né? O simples fato de determinada pessoa estar em uma via pública fazendo gestos obscenos, isso por si só já se constitui um delito, não precisa que haja um resultado, entendeu? Nesses casos, não haverá nem o resultado, nem o nexo de causalidade, apenas a conduta e a tipicidade. Como eu disse anteriormente, para se constituir um delito, é preciso que existam os 3 elementos de uma só vez, né? O fato típico, o ilícito e o culpável. Então, por regra, se foi comprovado o fato típico, ele tem que ser ilícito, já que ele está escrito na lei. Mas tem as exceções, que são os casos de estado de necessidade, de legítima defesa, no estrito cumprimento do dever, no exercício regular do direito. O exemplo disso é um oficial de justiça que adentra determinada residência para apreender, né, determinado bem. Ele entra, né, e não pede licença, simplesmente vai lá cumprir o dever dele, né, no seu exercício regular do direito. E ele, se fosse numa outra situação, isso seria uma conduta ilícita, né? Mas nesse caso, ele não é considerado como se estivesse cometendo algo ilícito, né? É lícito a conduta dele, porque ele está no seu estrito cumprimento de dever. Então, se constitui fato típico, é óbvio que tem que ser ilícito, né? Se ele é fato típico, se foi considerado fato típico, ele é ilícito e, por consequência, ele será culpável. Mas também tem as exceções, que são os casos da imputabilidade. O exemplo, um menor de 18 anos. Não se pode imputar uma pena criminal a um menor de 18 anos. Né? Um menor de 18 anos, ele é um infrator, né? Ele não pode ser condenado por um crime, né? Igual um maior de 18 anos. A potencial consciência da licitude, um exemplo disso são os doentes mentais, né? Que eles não têm consciência do que é lícito, do que não é lícito. E a exigibilidade da conduta diversa. O exemplo disso é um crime de chantagem. Um exemplo de crime de chantagem, uma gerente de um banco que tem a chave do cofre, ela é rendida por um elemento que pega também sua filha e fala para ela, obriga ela, olha, você pega e me leva no banco e abre o cofre e me dá todo o dinheiro, ou eu vou matar a sua filha. Então essa pessoa, ela não teve a intenção de cometer esse crime, ela foi chantageada, ela foi obrigada a ter essa conduta, porque senão o elemento ele ia matar a filha dela. Então, nesse caso também é uma exceção. Como eu disse, né, anteriormente, o réu desse caso concreto, ele foi condenado pelo artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que descreve o seguinte: molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por acidente ou por um motivo reprovável. Então, por que se provou conduta atípica
nesse caso concreto? Porque, como eu já disse anteriormente, o réu, né, o agente, ele não tinha a intenção de perturbar a tranquilidade de ninguém. Ele não tinha um fim, ele simplesmente estava ali com o seu automóvel, não se deu conta do volume da música, né? E ficou ali escutando sua música sem ter a intenção de perturbar a tranquilidade de alguém. Inclusive, não teve é, denúncia, né? Como eu disse já anteriormente. Então, por que que o juiz ele concedeu, né, essa absolvição para esse réu nessa apelação criminal? Porque, de acordo com o artigo 386 do Código de Processo Penal, que descreve o seguinte: o juiz absolverá o réu mencionando a causa na parte dispositiva desde que reconheça, inciso terceiro, não constituir o fato infração penal. Então, o que que aconteceu ali? O que que o juiz ele observou nesse caso concreto? Que não houve tipicidade, entendeu? Que a lei formal ela não estava de acordo com a conduta, né, desse agente. Então, como os requisitos objetivos para confirmação dessa contravenção de perturbação da tranquilidade foram ausentes, né, esse réu, ele conseguiu essa absolvição. Por quê? Porque nesse caso concreto, a conduta ela foi inexistente. Ou seja, houve a ausência do dolo e da culpa, né? E como houve a ausência do dolo e da culpa, a tipicidade formal, ela foi inexistente, porque ela não teve a lei penal, né? Ela houve a ausência da norma penal. E como o fato típico foi inexistente, a conduta foi atípica. Então, por isso, né, o juiz ele entendeu que realmente nesse caso concreto não se cabia, né, a condenação pelo artigo 65, pela ausência da norma, né? E então ficou-se comprovado, né, que a conduta nesse caso foi atípica. Obrigada, espero que tenha conseguido explicar porque que esse réu, neste caso concreto, ele conseguiu absolvição através da teoria do delito.